Galera, beleza? Pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre a seleção americana de basquete, né? Os Estados Unidos estão se preparando para a Copa do Mundo e essa preparação dos americanos tem sido muito boa, né, cara? Esse pré-Copa dos Estados Unidos é um baita de um pré-Copa. A seleção fez 4 amistosos e venceu bem os 4. Principalmente os últimos 2. As vitórias contra a Espanha e contra a Grécia realmente deram uma moral muito grande para a seleção dos Estados Unidos. Essas 2 vitórias, principalmente contra a Espanha, realmente fizeram o público se empolgar com o time americano. Eu, particularmente, não estava muito empolgado com a seleção dos Estados Unidos. Só que essa vitória contra a Espanha me deixou empolgado. E a imprensa dos Estados Unidos tem elogiado demais o trabalho do Steve Kerr. Tá elogiando muito. E tem que elogiar mesmo, porque o que o Steve Kerr está fazendo com esse time é realmente admirável. O que mais me impressiona nos Estados Unidos é o entrosamento desse elenco. É o entrosamento desse time. Você olhando os Estados Unidos em quadra, parece que esses caras estão jogando juntos há meses. Só que o Steve Kerr reuniu esse grupo há algumas semanas. É realmente impressionante o trabalho do Steve Kerr e acho que a grande força dessa seleção americana tem sido o coletivo. É um coletivo muito forte. É uma seleção que está se mostrando extremamente sólida e com pouquíssimos buracos. É difícil você achar um grande defeito nesse time dos Estados Unidos, pelo menos nesses amistosos. É muito difícil. E o Steve Kerr, ele foi questionado ontem por um repórter sobre essa consistência do time americano. O repórter perguntou para o Steve Kerr quais seriam os problemas da seleção dos Estados Unidos, quais seriam as fraquezas da seleção americana. E o Steve Kerr, ele não titubeou e mandou na lata. Ele falou abertamente sobre as fraquezas que ele enxerga no time americano. Rebotes e turnovers. E eu achei interessante o Steve Kerr tocar nesses 2 pontos, porque eram 2 problemas que eu não estava enxergando. Sendo muito sincero, eu não estava enxergando. Só que o Steve Kerr, ele abriu meus olhos. Ele abriu meus olhos sobre essas 2 fraquezas da seleção dos Estados Unidos. A aspa do Steve Kerr foi a seguinte: a maior preocupação são os turnovers e os rebotes. Se mantivermos a posse de bola, me sinto ótimo com nossas chances contra qualquer um. Porém, as equipes podem nos derrotar se conseguirem posses extras e forçarem muitos turnovers. Eu disse isso aos nossos rapazes, não é um segredo. Então, o Steve Kerr, ele já deixou claro pro elenco que o defeito, que o que pode complicar a vida dos Estados Unidos é rebote e turnover. E quando ele falou isso, eu dei uma olhadinha, né, nas estatísticas do jogo contra a Grécia e realmente me chamou a atenção esses 2 pontos. Por exemplo, enfrentando uma Grécia sem o Giannis, os Estados Unidos tiveram apenas 49 rebotes, sabe? Ah, eu sei que é um número relativamente alto, só que era para ter sido maior. Esse número era para ter sido maior. Era para a seleção americana ter tido uma vantagem muito maior nos rebotes. E detalhe, cedeu 35 para a Grécia. Beleza, venceu a batalha dos rebotes? Venceu. Só que era para ter tido um pouquinho mais de folga. E nos outros jogos, principalmente contra a Espanha, deu para ver ali que a seleção americana, né, deixa um pouquinho a desejar nos rebotes. E isso se deve, na minha opinião, aos jogadores que o Steve Kerr tem à disposição. O Steve Kerr não tem nenhum grande reboteiro no elenco. Ó, pegando aqui a lineup titular, Jalen Brunson,
não é um bom reboteiro. Anthony Edwards não é um grande reboteiro, apesar dele pegar rebote, não é um grande reboteiro. Mikal Bridges não é um grande reboteiro. O JJJ não é um excelente reboteiro, é um cara que pega um número ok de rebotes, só que não é uma grande força dele. E o Brandon Ingram, mesmo tendo uma envergadura bizarra, não é um cara que pega tanto rebote assim. E olhando pro banco, você não vê um reboteiraço, né? Você não vê um cara de mais de 15 rebotes, um cara que pega mais de 12 rebotes, entendeu? É difícil. Bob Portis é um cara de 7 rebotes. Walker Kessler. Talvez o Kessler seja o melhor reboteiro do time. Só que ele não tem muito espaço. Então, realmente, não é uma seleção, né, que tem o rebote como uma grande força. E contra a Grécia também deu para perceber a dificuldade que a seleção americana tem com os turnovers, né? Pô, a seleção dos Estados Unidos cedeu 20 turnovers, cara, que se transformaram em 24 pontos. Então, é uma seleção que não tá cuidando tão bem da bola assim. Contra Porto Rico, foi o jogo em que os Estados Unidos melhor cuidou da bola, né? O Reeves e o Haliburton, inclusive, cuidaram muito bem da bola. São armadores que cometeram poucos turnovers contra Porto Rico. Só que nos outros amistosos, né, a seleção não foi tão cuidadosa assim. Não foi tão cuidadosa. E enfrentando uma seleção que consegue capitalizar bem em cima dos turnovers, como por exemplo a seleção canadense, que capitaliza muito bem em cima dos turnovers forçados, pode ser um problema. Pode ser um problema. Então, eu achei interessante, né, o Steve Kerr levantar esses dois problemas, porque eram pontos que eu não tava dando muita atenção. Eu não tava enxergando esses problemas da seleção americana, mas realmente são probleminhas. Só que são probleminhas facilmente corrigíveis. Eu achei interessante compartilhar, né, isso que o Steve Kerr falou, porque, como eu disse, eram problemas que eu não estava enxergando, mas o Steve Kerr enxergou, botou uma luz em cima e, olhando de uma forma mais profunda os amistosos, deu para perceber sim que a seleção americana tem algumas fraquezas. Quero saber o seguinte de você já tinha reparado nesses problemas? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos. E é isso. Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.